E aí? A grande questão que não quer calar em São Januário é uma só. E agora, sem o Felipe Coutinho? Vamos tentar entender juntos o que essa mudança repentina significa para o futuro do Vasco. E tudo começa por aqui, pelo lado humano da coisa. Foi com essas palavras, lá nas redes sociais dele, que o Coutinho explicou tudo. Não foi por grana, não foi por briga, foi por cansaço mental. É um baita lembrete de que, por trás do ídolo, tem uma pessoa. Pois é, e essa sinceridade toda não diminuiu o baque, né? A notícia caiu como uma verdadeira bomba. Ninguém no clube, da diretoria à torcida, imaginava um fim tão, assim, de repente para a volta de um dos maiores ídolos do Vasco. E pra gente ter uma ideia do tamanho da surpresa, olha só. A diretoria ficou sabendo pelo staff do jogador. Não foi algo construído. Pelo contrário, o clube já estava ali conversando para renovar o contrato, que ia só até junho. Até o Diniz, o técnico, entrou na jogada, tentou convencer o Coutinho a ficar, mas não teve jeito. A decisão já estava tomada. A saída do Coutinho acaba gerando um efeito dominó, sabe? E agora o Vasco se vê no meio de um dilema gigante, que envolve dinheiro, estratégia e, o mais complicado, o tempo, que está correndo contra. E aqui a gente entra num verdadeiro paradoxo. Por um lado, ufa, que alívio na folha de pagamento, né? Sai o maior salário do elenco, sobra uma grana. Bom, certo? Então, nem tanto. Do outro lado, o dinheiro para contratar nessa janela já estava no limite. Ou seja, economizar no salário agora não significa ter grana em caixa para trazer um nome de peso imediatamente. E para botar mais pimenta nessa história, tem essa data aí, 3 de março. É o dia D, o prazo final para inscrever qualquer jogador novo. O relógio está fazendo tic-tac e bem alto para os diretores do Vasco acharem uma solução. O que nos leva a essa pergunta-chave, a questão estratégica. O que fazer? Entrar nessa corrida maluca contra o tempo para achar um substituto agora, num mercado que não está fácil, ou ter calma, respirar fundo e esperar uma oportunidade melhor lá na frente. E tudo indica que o pensamento do clube é esse aqui. A avaliação é de que fazer um grande investimento agora na correria é muito difícil. O foco antes mesmo do Coutinho sair já era em outra posição, um volante. Então a tendência é guardar o dinheiro para a janela do meio do ano, quando o mercado, principalmente o europeu, se abre com mais opções. Bom, se ir para o mercado agora está complicado, o primeiro passo é olhar para dentro, né? O Vasco vai ter que achar as respostas no seu próprio elenco para aquela função de criar jogadas que o Coutinho fazia como ninguém. E a pergunta que fica no ar, tanto para a comissão técnica quanto para a torcida, é essa. Será que o herdeiro da camisa 10, pelo menos por agora, já está ali no dia a dia, vestindo a camisa do Vasco? E com essa nova realidade, os planos mudam, principalmente para 2 jogadores. O Nono Moreira, que joga mais aberto, começa a ser visto como uma opção para jogar por dentro, mais centralizado. E tem também o Johan Rogers, o colombiano, que foi um dos destaques nesse começo de temporada. Ele pode acabar ganhando muito mais responsabilidade. Chegou para ser uma opção e, de repente, pode virar a solução. Olha, a saída de um jogador do tamanho do Coutinho não mexe só com uma posição. Isso pode forçar uma mudança na estrutura toda do time. A gente pode estar falando aqui de uma identidade tática totalmente nova para o Vasco. E uma das alternativas que está na mesa é bem ousada, viu? Um 4-2-4. A ideia seria fortalecer a presença na área, com o Brenner e o Spinelli, e aí usar a velocidade de jogadores como o Andrés e o Inestrosa abertos nas pontas. Basicamente, seria uma forma de compensar a falta daquele cérebro no meio, com muito mais gente e agressividade lá na frente. E no final das contas, por mais estranho que pareça, talvez tenha até um lado bom nessa história. Muitas vezes no futebol, quando um time perde a sua grande estrela, ele é forçado a se reinventar, a se fortalecer como um grupo. Aquela dependência de um jogador só diminui e todo mundo passa a ter mais responsabilidade. Então o cenário é esse. O Vasco perdeu sua grande referência técnica. A aposta, ao que tudo indica, é em quem já está no clube e talvez num jeito novo de jogar. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que essas soluções e essa nova tática vão ser suficientes? Vão dar conta do recado? Bom, essa é uma resposta que só o tempo e o campo vão poder dar.